Mesmo. Bom, maravilha. Hoje, na live, vocês receberam no grupo do WhatsApp um material em PDF e editável pelo Word? Porque essa mentoria de hoje ela é um pouco diferente, mas guarda uma importância absurda. Porque quando a gente fala de viver um novo ano, é claro que não é a virada do ano que a sua vida vai mudar. Não é a virada de um ano que vai ditar as regras da sua vida. Não importa qual momento da sua vida. É a atitude que você toma diante das circunstâncias, são os movimentos que você faz para a mudança de vida, e aí coloca isso em prática, aí realmente vem a mudança. Mas existe, sim, existe um movimento espiritual, existe um movimento universal, que na virada do ano é um momento propício, né, para a gente resgatar metas, para a gente resgatar a esperança por uma vida melhor, por algo melhor. E todos sabem que, pelo menos quem tem um pouco de consciência sabe, não é o universo que vai te dar, é você que vai criar, é você que vai fazer alguma coisa para realmente acontecer algo diferente na sua vida. Eu gosto muito de falar de metas, eu gosto muito de falar de estratégia, eu gosto muito disso, mas eu gosto mesmo é de ver resultado. Eu gosto mesmo é de ver a mudança. Eu gosto mesmo é de ver a transformação. E isso acontece, em primeiro lugar, quando você decide mudar. Parece bobo o que eu estou falando aqui, mas mudanças que acontecem em nossas vidas começou com uma decisão, a decisão real de mudar. A decisão cabal, aquela decisão que você fala assim, chega, agora eu faço diferente. Agora eu faço diferente. Você cria riqueza, você cria uma vida melhor, você cria uma situação propícia de aprovação na OAB, quando você, em primeiro lugar, você decide por isso. Por que eu estou falando isso? Porque adversidades vão acontecer, contrariedades vão acontecer, imprevistos são previstos e eles vão acontecer. E, independentemente disso, você tomou uma decisão de mudança. Você tomou primeiro uma decisão. E quando você tomou a decisão de mudar, ou talvez você tomou uma decisão entre duas possibilidades, aquilo te inspira, aquilo te move. Por quê? Porque quando você está na indecisão, quando você está no limbo, parece que você está numa verdadeira prisão. E parece que nada acontece, parece que nada clareia, nada se mostra útil, eficaz na sua vida. Então, quando você decide verdadeiramente a mudança de vida, aí sim, é a hora, vem o segundo passo, quando você senta e planeja. E quando você senta e planeja, significa que você está sentando e dando atenção aqui. Cara, eu não sei mais como resolver o problema do meu casamento. Senta, pensa, imagine, planeja, coloca ações no papel. Eu não estou falando da execução, não, porque primeiro tem que planejar. Agora, parece que você espera o problema chegar para tomar uma decisão? Não. Espera a primeira briga começar para tomar uma decisão do que falar, do que responder, do que reagir. Não, cara, dê atenção. Dê atenção. Não é deixar a vida te levar, não é deixar as coisas acontecerem, é dar atenção àquilo. Porque quando você canaliza a sua energia, e quando eu digo canalizar a sua energia, primeiro, tempo, cara. Primeiro é tempo, dê tempo àquilo. Dê atenção, dê cuidado, coloca no papel. Esses dias alguém me mandou uma mensagem no Instagram, falou assim, professor, cheio de pensamentos confusos, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço, tal. Coloca todos esses pensamentos no papel. Porque quando você está no meio do furacão, você não tem uma visão clara da coisa. Mas quando você coloca no papel, você escreve os seus problemas, você escreve suas metas, você escreve suas necessidades, você escreve as suas dívidas, você escreve suas expectativas, você escreve os pontos positivos, os pontos negativos. Você consegue visualizar de fora. E você consegue arranjar, arrumar, coordenar por onde começar.
por onde fazer, o que focar. Isso é dar atenção. E aí você percebe, cara, eu percebo que eu tenho que focar nisso, mas eu não sei como. E quando você não sabe o como, você procura o quem. Mas você primeiro precisa ter essa visão clara. Isso é sentar e planejar. Isso é sentar e dar atenção para a solução e não para o problema. Porque quando a coisa está na cabeça, você só consegue pensar no problema. Isso é grande verdade. E assim, ó, muitas vezes você não consegue dominar com facilidade os seus pensamentos. Então vem um aglomerado de pensamentos positivos, negativos, de esperança, de desespero. E aí você então coloca no papel. Antes de começar a falar sobre isso aqui e explicar para vocês, eu não vou fazer essa planilha para vocês. Eu vou explicá-la, mas depois eu vou dizer para vocês como que vocês têm que fazer. Mas antes eu gosto muito de lembrar de uma passagem bíblica, gosto mesmo dessa passagem, porque eu acho que ela faz todo sentido para tudo aquilo que a gente precisa fazer e às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Tem uma passagem lá em Juízes que conta a história de Gedeão. Muitos já devem ter ouvido falar essa história. E essa história, para mim, ela é muito sábia. E ela é muito real, muito prática para mim. Gedeão era um grande covarde, era um grande frouxo daquela época. Ele era um soldado, né, em que ele escondia a comida dos inimigos, porque ele tinha medo até de roubar a própria comida. Então, ele era um cara que se escondia. Não era um cara lá muito... Não era visto como um cara corajoso, digamos assim, o herói daquela época. Nada disso. Mas aí aparece um anjo do Senhor e fala assim, né? Vai, Gedeão, com a força que tu tens. Que força! E aí chega o anjo falando que ele foi escolhido, né? E Gedeão, ao invés de dar uma resposta sim ou não, ele começa a discutir com o anjo. Ah, mas como assim? Me aparece aqui agora, e a galera que já morreu? E aquilo que já aconteceu? E começou a debater com o anjo. O que muitas vezes a gente faz, né? Às vezes a gente está dando uma solução para a pessoa começa a questionar. Não, mas é porque isso, mas é porque aquela pessoa, não é, mas é porque o chefe, não é porque eu já tentei isso. É incrível como às vezes a pessoa procura ajuda e ela se mostra numa posição que ela sabe tudo. Isso é irritante muitas vezes. A pessoa conversa com você procurando ajuda, mas quando você começa a falar, ela fala, não, disso eu já sei, então por que não fez, cara pálido? E aí, até que o anjo colocou um basta na conversa, falou assim, Gideão, tu é escolhido, velho. Vai com a força que tu tens. A grande verdade é que Deus, quando olha para a gente, ele olha para a gente de dentro para fora. Ele olha para a nossa capacidade. Deus sabe que tem a capacidade. E muitas vezes Deus capacita no caminho. Então, ele capacita os escolhidos. E não necessariamente escolhe quem já está capacitado. Muitas vezes viemos de famílias pobres, mas vamos criar famílias ricas. Por quê? Porque Deus capacita os escolhidos e não necessariamente pega quem já está capacitado. A gente precisa pensar nisso porque a gente tem uma jornada linda para enfrentar, mas a gente só vai conseguir enfrentar essa jornada se a gente tiver a consciência de que a gente ainda não sabe tudo. Mas tudo que a gente precisa para chegar lá, a gente vai conquistando no meio do caminho. A gente vai aprendendo uma experiência aqui, outra ali, outra ali. O caminho se faz caminhando. O que você não pode é ficar parado. O fato foi que Gedeão, então, tinha que liderar a guerra contra os madianitas. Ele era do povo de Israel e tinha, então, que combater os madianitas. Não se sabe ao certo, mas era um povo inimigo de milhares e milhares e milhares de pessoas, de inimigos, né, do exército dos madianitas. E aí, quando Deus coloca ele à frente do exército, tinha 33 mil homens. E aí Deus dá uma ordem. Fala assim, ó, Gedeão, tem gente demais aí nesse exército. Primeiro, qual comandante fala que tem homens demais, né? E aí Deus dá uma ordem para Gedeão. Gedeão, vira para essa galera aí e manda embora todo mundo que tiver com medo. Porque quem tiver com medo, não adianta. Não adianta, não vai vencer. Então tá. Falou, galera, quem tá com medo aí pode ir embora. Foram embora tantos que só restaram 10 mil. 10 mil ficaram. Gedeão ficou assustado, né? Pô, e agora? Só 10? Menos da metade?
E aí Deus vira para Gedeão e fala assim, Gedeão, se esses 10 mil ganharem a guerra, vão dizer que foram eles. E eu não quero isso. Eu quero que todo o povo saiba que quem ganhou essa guerra fui eu. Então faz o seguinte, pega esses 10 mil, manda eles lá para aquela beira lá daquele rio e pede para eles beberem água. Só isso, só isso, só isso. E aí Deus já tinha puxado no ouvido de Gedeão, falou assim, ó, quem beber água como os cães bebem, ou seja, com a língua mesmo, com a boca, a língua ali, coloca de um lado. Aqueles que pegarem a água com a, boca, com a mão e levar até a água, né, com a mão até a boca, você coloca do outro lado. É muito mais sensato você imaginar assim, né? Pois é, mas não eram os que Deus queria. E aí aqueles que beberam a água como os cães foram exatamente 300 homens. Daí surgiu aquele filme 300, que eu acho que muitos de vocês devem ter assistido. Imagina o desespero de Gedeão, né? Imagina o seu desespero hoje. Imagina que você tem 20 mil reais para pagar, mas você só tem 300 reais na conta. É mais ou menos essa, né? Tinha milhares e milhares de combatentes inimigos e Gedeão só tinha 300 homens. E Deus disse para Gedeão, acalma, filho, calma. Na hora certa eu vou dizer para você o que fazer. Na hora certa. Só que Gedeão não parava de fazer as coisas. Ele poderia até estar com receio. Ele poderia talvez não ter a visão do todo, mas ele começava a fazer aquilo. Então ele caminhava naquela direção que Deus mandava ele caminhar. Chegou o dia, então, do ataque. E quando chegou o dia do ataque, Deus deu uma estratégia para Gedeão. Olha a estratégia sensacional. Esperou o inimigo dormir, um acampamento absurdamente grande, esperou o inimigo dormir, e Deus pediu para Gedeão dividir os 300 em 3 grupos de 100. Alguns estariam armados, outro grupo estariam com as tochas e outro grupo com instrumentos musicais, trompetes, enfim, barulho. Por quê? Quem ia na frente? A galera do barulho. E aí, na estratégia, colocaram os 100 primeiros com aqueles barulhos lá. E na hora que eles invadiram o acampamento, a galera estava dormindo e não imaginava que todo aquele barulho pudesse ser apenas 300. E eles ficaram com medo, muitos, milhares, fugiram e os que ficaram foram mortos pelos combatentes, ali liderados por Gedeão. E naquela noite, eles ganharam aquela guerra, aquela batalha. Deus deu uma estratégia para vencer uma batalha. Deus deu uma estratégia para eles entrarem na guerra. O que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam colocar todas as cartas na mesa. E a primeira delas é ser sincero. Gedeão foi sincero com aquele anjo. Eu escondo comida. Eu tenho medo desses caras. Não, mas é você que eu quero. É você que eu quero para conquistar isso para sua família. É você que eu quero para se colocar de prontidão perante aquela prova e você vencer. É você que eu quero. Então, quando Gedeão entendeu isso, teve consciência da sua pequenez, da sua imaturidade, do seu medo, mas ele não travou, ele não paralisou, ele avançou, Deus foi capacitando ele. Deus foi capacitando. Eu até comentei isso esses dias com vocês, né? É que nem quando a gente liga um carro à noite. Na hora que você liga o carro, vai iluminar ali alguns metros. Como é que toda a estrada fica iluminada? Conforme você vai avançando com o carro. Então, essa reunião de hoje é para colocar vocês em prontidão para ter consciência de como a sua vida está. Como é que você chegou até aqui? Isso não é uma questão de julgamento. Aqui que cai por terra todo sentimento de culpa. Porque a gente não quer resgatar a culpa. Não, a gente quer resgatar a ação. Só que eu preciso entender o movimento que me trouxe até aqui. Porque muitos de vocês devem ter feito planos. Cara, no ano de 2002, eu vou fazer isso. E por que você não fez? Então, esse por que você não fez, não é para você se sentir culpado. Não, para com isso. É para você descobrir qual foi o gatilho. Eu falei que ia fazer uma dieta tal. Mas quais foram os gatilhos que me levaram até esquecer que eu tinha feito esse propósito? O propósito de estudar tantas horas por dia.
E de repente você não estava estudando, era nada. Quais foram os gatilhos? O que te levou a essa indiferença? Eu preciso que você resgata isso, tá? Porque talvez você tenha colocado o seu medo e o seu sentimento de não merecimento a tal ponto que você não se sentia merecedor de conquistas. Você fala, não, cara, isso não é para mim, não. Não, eu não consigo, não. E aí você começava a alimentar o seu sentimento de incapacidade. A tal ponto que você começava a se convencer de que nem fazia sentido continuar naquelas metas. Se esse foi o grande problema em 2022, você precisa fazer o contrapensamento. Não, peraí, eu mereço. Eu vou me doar, eu vou fazer isso, porque eu mereço conquistar tal corpo, conquistar tal saúde, conquistar tal aprovação, conquistar tal dinheiro. Eu mereço uma vida abundante, eu mereço uma vida de riqueza, eu mereço um relacionamento estável, eu mereço um casamento saudável, eu mereço. E você começa a entender esse movimento, então. Então, você precisa rastrear. Foram seus pensamentos sabotadores? Ou foram gatilhos de amizade, ambiente, cara? Qual ambiente você está? Deixa eu contar um negócio para vocês. Se vocês querem ser advogados, se aproximem de advogados. Se vocês querem ser milionários, se aproximem de milionários. Se vocês querem uma saúde de corpo, né, impecável, se aproxime de pessoas que têm a saúde de tal maneira. Por quê? Se você não mudar, se você não experimentar o ambiente de onde você quer chegar, você não vai chegar. Por quê? Porque você não cria a consciência. Quais são as pessoas que passaram pela sua vida em 2022? Pessoas que você precisa afastar. Pessoas que você precisa diminuir o contato. Pessoas que você precisa romper. Pessoas que você precisa se aproximar. Isso é importante. Então, você tomar cuidado com o ambiente em que você está faz toda a diferença para o ano de 2022. Vocês não fazem ideia de pessoas que eu e a Aline, né, minha noiva, a gente sentou, a gente falou assim, ó, essa amizade aqui está nos sugando. Essa amizade aqui não está sendo mais saudável para a gente. Essa conversa aqui já não está mais, isso aqui já não é mais compatível com aquilo que a gente quer buscar. E, em contrapartida, a gente acabou se relacionando com outras pessoas que buscavam a mesma coisa que a gente ou já estava lá, onde a gente queria chegar. Isso a depender da área da vida, é claro. Mas dê atenção a isso que eu estou falando para vocês, porque isso é muito real. O ambiente em que vocês estão hoje vai ser combustível ou peso. Quem são as pessoas que estão sendo peso para os seus projetos? Quem são as pessoas que estão eliminando a sua energia, tirando o seu foco, tirando o seu tempo, tirando a sua paz? Quem são essas pessoas? São pessoas que você precisa cortar a relação? São pessoas que você tem que diminuir o contato? Quem é? Não importa se é parente ou não, mas quem são essas pessoas? Tem que analisar e tem que ter sabedoria com isso. Não é ligar para a pessoa e esculhambar ela, não. Não, é com sabedoria. Diminui o contato. Por quê? Porque agora você precisa identificar qual o ambiente que você precisa se aproximar. Gente, novo ambiente traz novas pessoas, um novo contato. Isso traz novas ideias. Novas ideias traz novas ações. Novas ações traz novos resultados. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, dá um sinal aí de vida para mim, por favor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, dá um sinal de vida. Coloca no chat, levanta a mão, reage, me xinga, fala alguma coisa aqui. Está fazendo sentido essa conversa aqui para vocês? Isso é real. Isso é muito real. E assim, ó, essa nova visão, essa estratégia. Entende uma coisa? Deus não usa o WhatsApp. Então, Deus não vai mandar um WhatsApp para você. Ó, aqui é Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero que você faça isso. Não, gente. É conforme você vai se movimentando. Vocês precisam acreditar nisso. Conforme vocês vão
caminhando, conforme vocês vão avançando, vocês vão percebendo. Mas é porque vocês têm que fazer tudo de maneira intencional. Você tem que sentar numa mesa com pessoas de maneira intencional. Vocês têm que sair de uma mesa de maneira intencional. Vocês têm que responder uma mensagem para alguém com sabedoria, com jeito, mas de maneira intencional. Onde que você quer chegar? Onde vocês querem chegar? E aí, eu sei que talvez muitos aqui têm dificuldade para visualizar onde querem chegar. Você precisa se esforçar para isso, tá? E talvez onde você quer chegar, não é você sozinho que tem que sentar. Às vezes é você sentar com seu esposo, com a sua esposa, bater um papo, trocar uma ideia. Onde a gente quer estar daqui a 5 anos? Talvez você sozinho vai ter que fazer isso, né? Você talvez aí um jovem solteiro. Daqui a 5 anos, onde eu quero estar? Por que que eu estou comentando isso? Porque só faz sentido as metas de um ano se você sabe onde você quer estar daqui pelo menos 5 anos. Se você não sabe onde você quer estar em pelo menos 5 anos, não faz muito sentido você fazer meta de um ano, porque para onde você quer ir? Não, eu só quero chegar ali em Vitória da Conquista para passar 10 dias de férias. Não, calma aí, velho. Isso não é uma vida completa. Vitória da Conquista é lindo, tudo bem, tá tudo certo. Mas o que eu quero que você entenda é, qual é o movimento daqui para 5 anos? Sua vida não vai acabar agora em 2023, não. E nem daqui a 5 anos, mas é porque é um exercício mínimo. É um exercício mínimo. Ó, daqui a 5 anos eu quero ter um mega escritório de advocacia. Bom, então, o que eu tenho que fazer no ano de 2023? Passar na prova. Eu preciso me aproximar de advogados de qual área? Eu preciso me aproximar de quem? Eu preciso fazer qual curso? Eu preciso fazer qual mentoria? Eu preciso me aprofundar? Eu preciso entrar numa pós... Tem gente que quer ser advogado criminalista, está fazendo uma porra de civil, quando não tem nada a ver com a outra. Nada. Tem gente que está aqui estudando, tentando fazer o AB e tal, mas está com os planos daqui 2, 3 anos sair do país. Pai, meu amigo, então se direciona nesse sentido. Direciona nesse sentido, porque significa que você está completamente perdido. Aos 25, 30 anos de vida, você está completamente perdido, você não sabe o que você quer, então. Por isso que, ao fazer as metas de 2023, por favor, faça um exercício. Onde eu quero estar onde eu quero estar em 2028? Onde eu quero estar em 2028? Daqui 5 anos, onde eu quero estar? Com quem eu quero estar? Como eu quero estar? Com qual saúde eu quero estar? Em qual cidade eu quero estar? Faça um exercício. Faça um exercício. E não precisa pensar baixo, não. Pode pensar alto. Cara, eu quero estar morando na praia. Eu quero estar morando, sei lá, na cidade tal. Eu quero estar com um escritório com tantos advogados associados. Sabe? Talvez você quer talvez um curso da magistratura, tá tudo certo, mas você tem clareza disso? Não, eu só quero estar resolvido de vida, Léo. Esse negócio é estranho. Porque se você não define qual caminho você vai tomar, assim, ó, eu sei que tem gente que fala que hoje não tem nada, só que a pessoa tem tantas opções para ela seguir que ela fica perdida em tantas opções. Aí ela começa a estudar aqui para a UAB, de repente aparece um concurso, não, vou fazer concurso. Não, eu quero carreira policial. Não, eu acho que eu quero a magistratura. Não, eu acho que eu quero é Senado. A pessoa fica perdida. E você precisa eliminar, então, as opções. Você precisa eliminar. E focar só uma. E foca naquela, não desiste, não para. Não para. Consistência, consistência, você vai chegar lá. Porque, imagina, né? Você queria o concurso, sei lá, de Delta, né? Aí, de repente, você fala, não, estava tão difícil que eu resolvi fazer a OAB. Só que aí logo apareceu o concurso de Delta, você estava ali perdido na OAB. Aí, de repente, veio o concurso de Senado, depois veio um de analista, você se perdeu. Você foi se perdendo. Então, clareza. Onde você quer estar daqui 5 anos? Com que saúde? Qual salário? Pode sonhar, pode colocar no papel o que vocês querem daqui 5 anos. Onde vocês querem estar morando? Com quem? Com filhos? Sem filhos? Daqui 5 anos eu quero ter pelo menos mais 2 filhos. É o que você quer.
Não é o que os outros querem para você. Você tem que definir isso, porque senão nada vai sair do papel. Absolutamente nada vai sair do papel. Tá bom? Tem uma frase que fala, né? O que destrói o plano A é ter um plano B, né? É verdade. Verdade. Porque você coloca tantas opções possíveis que você não dá tanta energia naquilo. E quando a coisa começa a ficar difícil, começa a apertar, é a hora de você se manter firme naquilo, criar raiz, criar uma envergadura, uma musculatura emocional, e você fala, não, peraí, é melhor fazer aquele negócio lá. E aquele negócio lá também vai ter seus problemas. Então, gente, eu não vou construir com vocês, não, mas eu gostaria de direcionar vocês aqui, tá? Eu gostaria muito de direcionar vocês aqui. Deixa eu só deixar aberto aqui, para vocês fazerem algumas reflexões. Ó, acho que eu não mudei aqui, né? Tá? Saiu errado, mas enfim, vocês entenderam. A ideia aqui é que primeiro você faça um questionamento, tá? Questione o seu ano de 2022. Questione. Questionar o quê, Léo? Cara, teve coisas que você não repetiria. O que você fez no ano de 2022 que você não deve repetir? Coloca no papel. Se não coloca no papel, você não consegue visualizar a grande merda que você fez, o grande atraso da sua vida, e aí, consequentemente, você não exclui isso do seu ano de 2023. Então, você tem que colocar isso aqui no papel. Por isso que eu estou entregando aí o documento para vocês rascunharem, tá? E que coisas você repetiria? Cara, que coisa boa você fez esse ano. Que coisa boa ajudar outras pessoas você fez. Que movimento você fez que você ganhou mais. Que movimento você fez que você deu um salto nos seus estudos, você deu um salto no seu casamento, na relação com seus filhos, com a sua família. O que você fez de tão... Coloca no papel. Faz essa autoavaliação e seja otimista, seja positivo com você. Você tem que ser seu maior motivador. Senão ninguém vai te motivar, senão ninguém vai te apoiar, tá bom? Quais pessoas foram importantes para você neste ano? E aí eu queria que vocês analisassem, não apenas aquela pessoa foi importante, mas aquele tipo de pessoa foi importante. Por exemplo, tem muita gente que considera a minha relação aqui com vocês algo importante. Isso é legal. Agora, talvez o Léo não esteja no ano de 2023 na vida de vocês, mas a relação com o Léo, que fez uma mentoria para alcançar um resultado, foi importante. Então, significa que eu preciso de um mentor, para quando eu for advogado, talvez eu também encurtar o meu sucesso na advocacia. Entende o que eu estou falando para você? Então, pessoas foram significativas, mas aquilo que aquela pessoa representa também é significativo. E você precisa modelar isso. Você precisa colocar isso em outras áreas da sua vida, tá? Por exemplo, você encontrou um mentor para te ajudar no exame de ordem. Então, você precisa encontrar um mentor para te ajudar no seu casamento, na educação dos seus filhos, na sua vida financeira. Entende onde eu estou querendo chegar? Quais pessoas você deve cortar relacionamento? Para e pensa. Aquele seu ciclo de amizade, que só quer saber de cachaça, só quer saber de fofoca, só quer saber de conversinha, só quer saber de dancinha, só quer saber de nhenhenhê. Corta, galera. Corta, corta, corta. Por que eu estou falando isso? Aves da mesma plumagem, elas voam juntas. Se você se sente uma águia, cara, você não vai andar com galinha. Você não pode. Por quê? Porque senão você vai começar a achar que você é galinha. E você não coloca em prática todo o potencial que você tem. Analisa, para e analisa. Quais foram aquelas amizades que não fizeram você crescer como ser humano? Amizades, relacionamentos que não fizeram você crescer como profissional. Amizades, relacionamento, pessoas que não te fizeram ir para, sei lá, para cuidar da sua saúde, te tiraram do caminho. Você sabe o que eu estou falando. Então, senta, pensa com carinho, tá? Quais metas você criou para 2002 e cumpriu? Olha o ponto positivo aqui. E analisa, por que você cumpriu essas metas? Por que essas metas você conseguiu cumprir? Analisa esse movimento para você repetir. Agora, quais foram as metas que você criou para 2002, mas você não cumpriu?
E a pergunta é, por que você falhou? Simplesmente você parou de fazer, você foi indiferente? O que aconteceu? Qual foi o movimento da sua cabeça? Foi o ambiente errado? Foram pessoas erradas? Foram os pensamentos errados? Por que você falhou? Você tem que pensar nisso. Por que não acompanhou a evolução? E sobre esse acompanhamento eu vou falar lá mais embaixo, tá bom? Você precisa acompanhar. Porque senão fica no esquecimento mesmo, gente. Fica. Porque criar hábito é um negócio difícil, não é essa historinha de 21 dias, não, essa balela. Rapaz, a depender do hábito, leva muito tempo. Só que você tem que acompanhar para saber. Oh, já passaram, sei lá, 15 dias, já passaram 30 dias, já passaram 2 meses. O que foi que eu fiz? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Qual foi a sensação por não ter cumprido? Isso aqui é bom também, sabe? Qual foi o sentimento que te bateu quando você percebeu que tinha chegado a mais um final de ano e você não fez de novo? Sentimento de fracassado, sentimento de incompetente, tristeza, decepção, raiva, ódio. É bom porque você precisa fazer um pacto com você de decidir a nunca mais sentir isso de novo. Porque também você tem que lembrar que também não é só por você, por pessoas que também dependem de você, que vão depender. Você já parou para pensar? Eu não sei a idade de vocês, tá? Aliás, não estou vendo nem a cara de vocês, que vocês se escondem. Vocês esquecem que quem não é visto não é lembrado, né? Mas eu não sei a idade de vocês. Mas já parou para pensar que o que você vai fazer neste ano de 2023 pode impactar diretamente a vida do seu filho, que talvez ainda nem nasceu, a filha do seu neto, que talvez ainda nem nasceu. Para pensar nisso. Não é só sobre você. É sobre pessoas também que vão vir de você, pessoas que vão depender de você, pessoas que você vai impactar ou não. Para pensar com carinho nisso. E não importa realmente qual idade que você tem, você precisa fazer essa avaliação. Você precisa. E colocar um basta nesses movimentos que te levam a não cumprir. Vai ser fácil? Ninguém disse isso. Mas vai valer a pena? Não tenha dúvidas, tá? Não tenha dúvidas. Bom, então você precisa sentar e pensar nisso aqui com carinho. Se você é casado, eu te aconselho a fazer isso aqui com o seu esposo, com a sua esposa, tá? Eu aconselho, não estou falando que você tem que fazer. Porque muitas vezes tem coisas que a gente não faz, que a gente deveria ter feito, que às vezes foi culpa sua, às vezes foi culpa do outro. Assim como coisas que o outro não fez, foi culpa sua. E um relacionamento maduro, você precisa ter esse tipo de conversa. E falar assim, ó, cara, quando eu falar que vou fazer dieta, não traz doce aqui para casa, não. Quando eu falar que vou para a academia, me lembra, me fala. Que no fundo, eu não quero ir, mas eu tenho que ir, me ajuda. Esse é esse tipo de conversa, né? Falando sobre finanças, por exemplo. Né? Cara, a conversa é desconfortável. Gente, quem não tem conversa desconfortável não chega a lugar nenhum. Nenhum. Por quê? Porque está deixando a vida acontecer. E quando a vida acontece, você vive na mediocridade o resto da vida. Então, ou você aprende, né, a ter conversas difíceis, maduras, inteligentes, sábias, ou você não vai crescer com outra pessoa nunca, jamais. Tá bom? Bom, agora indo para questões muito práticas, tá? Indo para questões muito práticas. Como é que a gente cria metas? A gente cria metas claras. A gente cria metas específicas. E pensando num ano, um ano inteiro é muita coisa, tá? Um ano é muita coisa. Então, não dá para... Você não precisa focar uma única área. Não, você tem que focar em algumas áreas ao longo do ano. Não precisa começar em janeiro todas as áreas. Não, não é assim também. Tá? A depender da situação, você pode esperar mais um pouco para começar, mas você tem que planejar agora, deixar tudo organizado. Lembra quando eu falo que não tem agenda pela agenda dos outros? É isso. Então, você cria, né, uma meta para cada área da sua vida. Então, qual é a meta de saúde? E aí, essa meta tem que ser clara, ela tem que ser específica. Por exemplo, eu quero emagrecer. Isso não é meta, gente. Isso é um sonho, um desejo, isso é algo muito abstrato. Qual é a meta específica? Eu quero chegar a 80 quilos, eu quero chegar a 90 quilos, não sei, eu quero chegar a 60 quilos.
Isso é meta clara e específica. Ou você é uma pessoa que já é magra e você precisa melhorar ali a sua saúde interna, que tem uns falsos magros, né? Então, você fala assim, não, eu quero chegar a 12% de gordura. É uma meta. Você está ali batendo os 20, 23, 25. É uma pessoa que visualmente é magra, mas por dentro tá tudo gordo aí. Aí você fala, não, eu quero chegar a 12%. Ou, sei lá, você é um cara que já está saradão, tal, você quer bater, sei lá, 45 de braço. É uma meta clara e específica. Bom, aí vem. Já que você definiu qual é a meta específica que você quer, agora a pergunta é aqui, ó. Quais são as três ações que você vai tomar, que você vai assumir para chegar a essa meta? Então, talvez aqui, ó, a primeira ação é, eu vou me matricular na academia e vou todo dia horário tal. Eu vou me matricular nas artes marciais, sei lá, jiu-jitsu, muay thai, 3 vezes na semana, no horário tal, e vou. Eu vou cortar o carboidrato, eu vou cortar o açúcar, eu vou no nutricionista tal, dia tal, e já começa a agendar, já começa a se programar nesse sentido. Vou fazer a minha dieta semanal, dieta que eu falo, a comida, né? Vou deixar preparada a comida no domingo, né? No horário tal, todo domingo, e já deixa onde? No alarme, gente. Gente, começa a usar mais o alarme de calendário. Comecem a usar mais o alarme de calendário. Todo calendário aí também tem um alarme. Ó, esses alarmezinhos, tá vendo? Isso aqui é o dia de hoje, ó. Coisas, programa, não tem problema nenhum. Nenhum. Então, coloca o alarme. Coloca na agenda, né? Na agenda semanal que vocês vão fazer. Mas tem coisas, por exemplo, que você pode colocar aqui, ó. Quer ver um exemplo? Você está programando para ir na academia de segunda a sexta, 6 horas da manhã, o ano inteiro. Coloca aqui, ó, na agenda, já deixa bloqueado aqui. Coloca um alarme. Coloca já alarme. 5h50 você coloca aqui o alarme. Ponto, acabou. 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Tem como programar qualquer aplicativo, seja iPhone, Android, você consegue programar. Já coloca. Por quê? Porque isso aumenta a sua disciplina. Você começa a visualizar. Mas você colocar na cabeça assim, não, esse ano eu vou entrar na academia, eu vou todo dia 6 horas. Cara, coloca no papel para você visualizar. Isso é cientificamente comprovado. Quando você visualiza quais são suas metas, quais são suas obrigações, isso aumenta a sua disciplina. Por isso que eu falo, imprime a sua agenda semanal, imprime o seu cronograma semanal. Para quê? Para você visualizar. Quando você visualiza, aumenta a sua disciplina. Tá fazendo sentido isso para vocês, sim ou não? Tá? Tá normal aí o som e o áudio para vocês, gente? Tá normal, de boa aí, o som? Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Nós estamos começando a criar as metas. E assim, sucessivamente. Ó, qual é a sua meta esse ano de família? Esse ano de família, eu preciso passar mais tempo com as minhas avós, mais tempo com os meus pais, mais tempo com os meus filhos, não sei. Qual é a sua meta de família esse ano? Qual é? Sua meta de família talvez é salvar seu casamento? Porque tem gente que está aí vivendo casamento é uma merda. A pergunta é, tem casamento que acaba, não é porque o amor acaba, gente, é porque você não para pensar agora, dessa vez, como é que eu saio desse problema? Tem gente que perde a capacidade de resolver problemas no casamento. Talvez é a hora de pedir ajuda. Mas aí a pergunta é, dentro do ponto de vista de família, qual é a sua meta? Talvez sua meta é fazer mais filhos. É o quê? E coloca aqui as 3 ações, ó. Ó, eu vou ter como meta desse ano sair pelo menos uma vez com minha esposa, só a gente. A gente larga aqueles moleques com a sogra e vai só eu e meu amor. A gente vai para um cinema, a gente vai para um jantar romântico, a gente vai fazer amor, eu não sei. A gente vai para um parque, a gente vai para um piquenique, mas qual é o dia da semana que você vai deixar agendado só para vocês dois? Não precisa ser nada caro, não precisa nem ter algo que envolva dinheiro, mas qual é o dia da semana que você vai dar atenção só para ela? A intimidade do casal. Para poder conversar, para poder sonhar, para poder falar as coisas, sem ter, sabe, sem ter aquele medo de que vai dar um problema. Enfim, em relação aos seus filhos, qual é a atitude? Em relação a, sei lá, suas avós, seus pais que moram longe, você vai ligar mais, você vai ligar qual dia da semana? Coloca na agenda também, coloca no calendário também, não tem problema nenhum.
É melhor do que deixar a vida passar, as coisas acontecerem. Em relação ao seu trabalho, quais são as suas expectativas esse ano, do ponto de vista do trabalho? O que você quer trabalhar? No que você quer trabalhar? Aonde você quer trabalhar? Como você quer trabalhar? Realização pessoal, é esse ano que você passa na UAB? É esse ano que você monta o seu escritório? É esse ano que você compra seu carro? É esse ano que você casa? Qual é a realização pessoal? É esse ano que você conhece o Nordeste? Você conhece Nova York? Não sei, qual é a realização? E o que você precisa fazer? Isso aqui que é o importante, o que você precisa fazer para alcançar essa realização pessoal? Qual é? Espiritualidade. Não negligencie. Isso aqui está em quinto lugar, mas não é a ordem de importância não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não negligencie isso aqui. Isso aqui é aquela área da sua vida que renova a sua fé, a sua esperança em você mesmo. Quando você vai para uma psicóloga, o objetivo da psicóloga é te devolver para si mesmo, né? Quando você vai para a igreja, se alimenta num culto, numa missa, num encontro religioso, é para te devolver para Deus, para te devolver para o caminho da espiritualidade. E talvez isso aqui não necessariamente seja só igreja, porque espiritualidade também não é necessariamente religião. Talvez isso aqui tenha a ver com seus momentos de oração pessoal? Tem. Tem as suas idas à igreja? Tem sim. Mas isso aqui também tem a ver com a sua postura perante a sociedade. Você que se autodenomina um cristão, você está sendo um modelo de cristão? Não estou falando você sair pregando, não. Falando no seu comportamento, nas suas atitudes, lá nas suas redes sociais. Outra coisa, você está ajudando pessoas? Qual tem sido a sua entrega para a caridade? Né? Devolução do seu dízimo, cestas básicas, famílias que você ajuda, que você tem condições, crianças, idosos, orfanatos, casas de idosos você tem ajudado. Coloca aqui, ó, o que você vai fazer esse ano, coloca a data. Coloca a data. Ó, uma vez ao mês eu vou visitar uma casa, um orfanato. Ou uma vez a cada 2 meses, não sei. Pelo menos uma vez ao mês eu vou ajudar uma, 2 famílias com uma cesta básica, se você tiver condições. Ou pelo menos eu vou reunir um grupo de amigos para a gente reunir e comprar cestas básicas. Isso aqui, ó, isso aqui envolve espiritualidade. E suas finanças? Coloca no papel todas as suas dívidas. Coloca no papel a dívida dos seus 3, 4, 5 cartões de crédito. Como é que você faz para diminuir isso aqui? Teve uma época, quando eu me separei, quando eu me divorciei, não culpa da minha ex-esposa, obviamente, né? Culpa coisas do casamento, enfim, dos dois. Eu saí com uma dívida de quase 200 mil em banco. E aí eu precisei fazer um movimento eu precisava ganhar mais, mas também eu precisava economizar mais. E começou uma busca, né? Comecei a trabalhar muito, trabalhei muitos sábados, muitos domingos, muito, cara, trabalhei muito. Eu lembro que teve um semestre que eu tinha 8 turmas na faculdade, 8 turmas na faculdade. E ainda dei aula num sábado à tarde para a própria faculdade, que era um extra, para uma turma que ia fazer a UAB, e domingo eu pegava alguns cursinhos. Mas também tinha o meu movimento de economizar. Foi a época que eu vendi meu carro, foi a época que eu sacava R$100 no domingo, e esses R$100 tinham que durar a semana toda, no sentido de, né, eu tentava arrumar mais comida em casa, mas também quando eu tinha que comer fora, gastar alguma coisa fora, era daqueles R$100, eu deixava, na época não tinha Pix, eu deixava os cartões em casa e saía com R$100, eu tinha que me virar. Peguei mais metrô nessa época, e ao final daquele ano, eu não devia mais nada. Eu consegui negociar e quitar as minhas dívidas nos bancos. Mas qual movimento financeiro você vai fazer para economizar mais? E tem um detalhe, sabe? Tem coisas que a gente precisa parar para pensar assim, ó, como é que eu faço o errado ficar difícil, né? Como é que eu faço o gastar mais ficar difícil? Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu saía com R$100, sacava R$100 na noite de domingo. Eu lembrava até qual era o caixa eletrônico que eu ia para sacar. Eu voltava da missa, passava no caixa eletrônico do Big Box, lá em Brasília, sacava R$100, e eu já tinha um lugarzinho lá no kitnet que eu morava, que eu deixava guardado com meus cartões, para não, sabe? Fazia o errado ficar o quê? Difícil. É a mesma coisa que quando você fala em relação à saúde. Como é que você faz o certo ficar fácil?
Como é que você faz ir para a academia ficar mais fácil? Já deixa tudo pronto, tudo organizado? Você adota aquela técnica dos 5 minutos, né? Por 5 minutos aqui eu vou colocar meu tênis, colocar minha roupa, pegar as coisas, dali a pouco você já se empolga, pega e sai. Mas sai do lugar, cara. É o mínimo. É o mínimo que você pode fazer, né? Enfim. Então, todos esses movimentos, coloca agenda, coloca alarme no calendário, coloca no papel, né? Vou falar de outras coisas aqui, mas em tudo isso aqui, ó, a pergunta é, como é que você faz para isso ficar mais fácil, mais prático? Para que quando chegar no dia, na hora, na situação, é só pegar e fazer. Mas para que isso aconteça ao longo de todo o ano, você tem que trazer clareza para esses movimentos. Você tem que trazer clareza, e às vezes até uma rede de ajuda, né? Uma rede de apoio ali, enfim. Agora, isso aqui é sobre criar as metas, né? Criar as metas, e não só as metas, você precisa ter pelo menos 3 ações para cada uma delas, tá? E não esqueçam, tá? Façam isso aqui de acordo com o raio-x dos 5 anos. Então, em 5 anos eu quero estar aqui. Então, nesse ano eu tenho que pelo menos fazer isso, isso, isso. Essa é a ideia, tá? Gente, até aqui está sendo claro para vocês? Quem já fez esse tipo de planejamento assim anual? Para quem está sendo algo novo, está sendo algo interessante, quem está refletindo sobre isso aqui? Para quem que eu estou levando a refletir sobre isso aqui? O que vocês estão gostando? Está ajudando vocês? Isso aqui é para vocês, gente. Isso aqui não é para mim. É isso aqui que eu faço já há uns 2, 3 anos eu faço isso. Vou renovando as técnicas, vou renovando as coisas, vou avaliando. Eu e a Aline, inclusive, a gente já tem data e horário marcado para a gente rever isso aqui, né? Amanhã já sim, com a patroa. É isso aí, Fabrício. Muito bom. Legal? Bom, agora vem uma parte aqui para a gente começar a lidar, porque o que acontece? Muita gente fala assim, ah, Léo, a força de vontade acaba. Não, a força de vontade não acaba. A força de vontade não acaba. Não é isso que acaba. É porque você começa a colocar condições para que aquilo não aconteça. Gente, não é praga, não é coisa do capeta, é a vida. É a vida. O que é a vida? Dificuldades, lutas, conquistas, alegrias. E essa é a vida. Esses dias me perguntaram essa pergunta, me fizeram essa pergunta lá no Instagram, né? Professor, o que é a vida? Cara, a vida é esse aglomerado de situações. A vida é feita dessas escolhas. E vai chegar um momento que vai ficar mais difícil? Sim, vai chegar um momento que vai ficar mais difícil. E a pergunta é, o que você vai fazer para não parar quando ficar difícil? Essa é a sacada. As pessoas que chegaram lá onde você, né, onde você está almejando chegar, não chegaram lá porque o caminho foi fácil. Tenha certeza, o caminho não necessariamente foi fácil. E não foi. Mas eles não pararam quando a coisa apertou. Quando aqueles escravos, né, chegaram ali diante ali do Mar Vermelho, né, começaram a reclamar. Por que trouxe a gente para cá? A gente podia ter morrido lá com o faraó. E começaram a reclamar, porque quando a coisa fica difícil, é mais fácil encontrar culpados, é mais fácil procurar situações para culpar, ao invés de falar assim, agora, o que eu faço? Isso é ser proativo. É falar assim, a coisa ficou difícil, mas como é que eu faço ainda para resolver isso? Como eu faço para recompor isso? Essa é a diferença de uma pessoa proativa e de uma pessoa reativa. Essa terminologia de proatividade, né, e ser reativo, foi um dos livros que mudaram minha cabeça. É um livro do Stephen Covey, que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Depois leiam esse livro. Aliás, coloquem esse livro como meta de leitura, de desenvolvimento pessoal esse ano para vocês, né? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro mudou completamente minha cabeça. Completamente. Completamente, sem dúvida alguma. Né? Então, para e pensa nisso. O primeiro hábito que ele fala lá é justamente esse, seja proativo. E o terceiro hábito, que também foi um hábito que mudou assim minha cabeça, foi, primeiro, o mais importante. Primeiro, sobre hiperfoco. Primeiro, o mais importante. Não significa que você vai dar um foda-se nas outras áreas da sua vida, mas o que eu preciso priorizar aqui? Ó? O que eu preciso priorizar por um mês? O que eu preciso priorizar por 2 meses? É o tal do desequilíbrio harmonioso.
Mas, enfim, isso é um papo para outro momento. Mas, gente, a gente precisa agora conversar o seguinte. Vai chegar um momento que a coisa vai ficar braba para vocês. Vai ficar difícil. Vai ficar tortuosa, vai ficar dolorosa. E a pergunta é, tem gente que fala assim, né? Ah, eu preciso de motivação para fazer as coisas. Mas o duro é que tem gente que acha que motivação é sentimento, e não é. Na verdade, eu gosto de falar de motivação quando eu falo assim, quais são os motivos que me levam a agir, que me levam à ação? Motivação, quais são os motivos que me levam à ação? Existem algumas coisas na minha vida que são motivos para mim que, cara, pode estar acontecendo o que for, o desânimo, a destreza, o caos, a desgraça, a dificuldade, sabe, a impossibilidade. E eu lembro disso aqui, isso aqui me faz agir. Me faz agir. E quais são esses motivos inabaláveis? Bom, um dos meus motivos inabaláveis são minhas filhas. Um dos meus motivos inabaláveis são minhas filhas. Então, assim, quando eu começo a pensar em desistir, a colocar dificuldade demais, né? Aí eu lembro, cara. Só que eu não lembro simplesmente, eu sou pai. Não, não é isso que eu lembro. Eu lembro assim, ó, eu coloco uma imagem dura na cabeça. As minhas filhas ali com 10, 12, 13 anos, se elas estão olhando para mim com orgulho, se elas estão me comparando com os pais de outras coleguinhas, se elas estão precisando de segurança e eu não tenho dinheiro, se elas estão precisando de uma necessidade para suprir uma questão de saúde e eu não tenho dinheiro. Então, não é só o fato de eu ser pai, porque só tem muita gente banana só pelo fato de ser pai. Então, eu fico olhando assim, ó, uma necessidade que elas passarem. Eu vou conseguir resolver isso. Entende? Então, o olhar de admiração ou de desprezo, o olhar de gosto, o olhar de orgulho, esses são os meus motivos inabaláveis. Teve uma situação que aconteceu com a minha ex-mulher, a gente já estava separado, e aí um dia ela me liga, ela fala assim, Léo, a minha mãe sofreu um aneurisma, e eu não sei o que fazer, o tratamento é tal, 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 você pode entrar com uma ação para mim nesse sentido? Eu falei, posso, claro que eu posso. E aí eu já fui para casa, eu estava na academia nesse dia, era uma coisa de muita urgência, eu fui para casa, comecei a fazer uma ação lá para ela, porque não tinha vaga na UTI e tal, a gente foi lá, e na hora que eu estava já terminando a petição, até troquei uma ideia com um juiz daqui da minha cidade, que era aqui em Araguaína, no Tocantins, troquei uma ideia com ele me ajudou e tal. E na hora que terminou, na hora que eu estava terminando, ela me liga e fala assim, Léo, o médico falou que se a gente não for para Brasília agora, para minha mãe fazer um procedimento, uma cirurgia na cabeça, não adianta ficar aqui, não adianta transferir de hospital, não adianta, porque ela vai morrer. E aí nessa hora ela pegou e falou que ela tinha alugado uma UTI móvel, que vem de outra cidade, pousa aqui, pega eles e iam levar para Brasília. R$ 57 mil para fazer isso. Cara, na hora que ela me falou isso, eu falei assim, eu não tenho R$ 57 mil na minha conta agora. Eu não tenho. E se fosse meu pai? E se fosse minha mãe? Isso foi bem no início da pandemia. Foi ali por volta de 2021, mais ou menos. 2020. Ali, ela faleceu em junho de 2020, isso mesmo. Cara, eu pirei a cabeça. Falei, cara, eu não tenho R$ 57 mil para uma UTI. Eu falo isso, eu até tenho vontade de chorar, sabe? Porque isso é sério, isso é real, cara. Então, esses são os meus motivos inabaláveis. É uma das visões que eu coloco na minha cabeça. É claro que o meu único motivo inabalável não é só ligado à dor. Eu tenho um outro motivo inabalável também que é ligado à alegria, sabe? Que é ligado à conquista, ao orgulho, sabe? Por isso que eu tenho dois motivos. Um motivo que me abala mais, do ponto de vista emocional, no sentido, cara, se eu preciso fazer isso, eu não posso permitir que isso aconteça nunca, jamais. Senão eu não vou me perdoar nunca. E é real, sabe? Assim, eu acho que eu não me perdoaria se minha família passasse por uma necessidade, assim, desse exemplo que eu estou dando, e foi por falta de ter sido mais disciplinado,
que talvez eu não consegui suprir aquela necessidade por conta de uma preguiça, por conta de uma procrastinação, por conta de um raio de um vício, sabe? Por conta do raio de ambiente, de pessoas. Eu não me permitiria, sabe? Então, enfim, pare e pense um pouquinho sobre isso, tá? Mas coloca também um motivo inabalável, sabe? Cara, eu quero estar lá nas Ilhas Maldivas com as minhas filhas, com a minha esposa, passar lá 5 dias pagando aquela diária de R$ 5.000 lá, com tranquilidade. Pagar ali uma casa de verão com a minha família, podendo a minha mãe desfrutar depois de tantos anos de luta. Enfim, sei lá, é isso. E aí tem um detalhe aqui embaixo. Tem um detalhe aqui embaixo. Que horas do dia, você vai reler as suas metas, os seus motivos, mas principalmente os seus motivos inabaláveis. Que horas do dia? Pode colocar na agenda. Coloca aí na sua agenda. Isso aqui, esses motivos inabaláveis, você não precisa nem ir lá no quarto onde está escrito. Você só precisa ler isso aqui em algum canto. Pode ser no celular, pode ser em qualquer coisa, mas qual é o horário? Porque a gente esquece isso aqui no meio da correria, gente. No meio da reclamação, a gente esquece isso aqui. No meio do corre-corre, a gente esquece. A gente vai ficando até indiferente. De repente, você até esquece isso aqui. Porque você vai sendo sufocado pela correria, pela angústia do dia a dia, você esquece. Ler esses motivos inabaláveis, eu não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém me alertando disso. Já já vou falar do guardião. Mas quando eu leio os motivos inabaláveis para mim, rapaz, sabe quando você coloca o dedo na tomada? É aquilo. Mas por quê? Porque quando eu sentei e escrevi, eu fechei os olhos, eu visualizei, eu senti a tristeza. A primeira vez que eu escrevi essa história aqui dos meus pais, eu chorei. E toda vez que eu lembro, cara, dá vontade de chorar. Porque isso é muito real. Você tem R$ 60.000 para pagar um transporte? Imagina, aquele transporte levaria o seu pai e a sua mãe para uma cirurgia no hospital público, porque estava sendo transportado para um hospital público, era o Hospital de Base de Brasília. Mas é só do transporte R$ 60.000. Você tem? Pare e pensa sobre isso. Seu filho, sua mãe, seu pai, a pessoa que você ama. Tá? Agatha, quando eu falo de motivos inabaláveis, é aquele motivo que mexe com o seu ego, mexe com o seu emocional, mexe assim com a sua miséria, com a sua mediocridade. O que te abalaria hoje? Qual coisa hoje você para pensar e te faz reagir, faz você ter raiva da situação atual? O que faz você sair do lugar que você está hoje? Sabe? Então, eu, por exemplo, eu escrevo, né? Por exemplo, assim, né? As minhas filhas e os meus pais precisarem de um tratamento de R$ 60.000, ponto. Esse é um motivo inabalável. Eu paro, penso, visualizo isso, sinto a imagem, sinto o pavor disso. Isso é um motivo que me faz avançar. Agora, um outro motivo também é eu me deleitando numa praia, num resort, num lugar paradisíaco, lá em Bora Bora, na Polinésia Francesa, lá nas Ilhas Maldivas, enfim. E aí eu escrevo aqui. Só que quando eu escrevo, eu não só escrevo de maneira fria, eu paro, eu visualizo, eu tento sentir o ambiente. Por exemplo, quando eu escrevi sobre as Ilhas Maldivas, que é um dos meus motivos inabaláveis, sentir ali a areia, sentir o sorriso da minha esposa, das minhas filhas, enfim. Você descreve situações, tá? Bom, agora, a figura do guardião, isso aqui é uma pessoa. Pode ser seu esposo? Claro que pode. Pode ser, né, sua esposa, pode ser seu filho. Os filhos adolescentes são ótimos para cobrar pais, né? Mas não pode ser uma pessoa que vai te ficar dando tapinha nas costas, te acolhendo, te amando, te cuidando, né? Mas tem que ser uma pessoa que você confia. Se hoje você não tem essa pessoa, talvez você mudando o seu ambiente, você encontre uma pessoa que pode ser. Talvez você encontre alguém que realmente pode ali ser o seu guardião, se você não tem essa pessoa hoje. Mas esse guardião é uma pessoa que vai te cobrar. Uma pessoa que vai pegar no seu pé e falar assim, escuta, você não falou que ia para a academia todo dia? O que está acontecendo? Escuta, você não falou que ia estudar todo dia para a OAB? Que raio que está acontecendo que você não está estudando?
E aí é uma pessoa que mexe com o seu ego, uma pessoa que te cobra, uma pessoa que não é uma pessoa para te ferir, mas é uma pessoa que seja dura com você, seja honesta com você. Fala assim, ó, aquela vida que você quer não vai acontecer, não. É esse tipo é essa pessoa. Talvez não necessariamente seja o seu melhor amigo, tá, gente? Talvez seja uma pessoa que talvez você nem tem tanto relacionamento assim, mas é uma pessoa de confiança, uma pessoa que você pode guardar a sua intimidade para ela, tá bom? E o que é essa alavanca de dor? Você combina com o seu guardião, combina aí com o seu guardião, fala assim, ó, é o seguinte, se eu não cumprir essas metas, a meta tal, aí vocês têm que estabelecer, tá? Então, é claro que essa meta aqui é 2023, né? Beleza. Mas aí a questão é assim, ó, você pode combinar com o seu guardião, ó, se ao final de uma semana eu não for pelo menos 4 vezes na academia, se eu não estudar pelo menos 5 vezes na semana, por aí vai. Aí você combina uma alavanca de dor. O que é alavanca de dor? Algo que mexe com você, mexe com o seu bolso. Então, o que vai ser a alavanca de dor aqui? Sei lá, R$ 50 por semana, se você não estiver cumprindo as suas metas semanais, a sua rotina semanal, né? Tem que parar para pensar nisso. Então, você decide junto com ele qual vai ser a alavanca de dor. Você paga um jantar para o guardião, sei lá, né? Enfim, você combina com ele e deixa para ele sugerir qual que seria essa alavanca de dor. Mas tem que mexer com você, senão não adianta. Isso aqui não é uma brincadeira, gente. Isso aqui é coisa séria, tá? Eu fiz uma alavanca de dor uma vez, por um período determinado, era um projeto específico de 2 meses, que se eu não batesse uma meta lá em 2 meses, eu tinha que pagar R$ 1.500 para uma pessoa. Não era que eu tinha R$ 1.500 dando bobeira, não, que eu não tinha. Por isso que era uma alavanca de dor. Tá? Não estou falando para vocês fazerem de R$ 1.500, estou falando para vocês pensarem. O que mexeria realmente com vocês nesse sentido, tá bom? Também não precisa ser necessariamente dinheiro, né? Alguém está falando assim, né? Fazer a faxina na casa do guardião, né? É uma boa, né? Beleza? Deixar de comer alguma coisa prazerosa, gostosa, show de bola. Perfeito, por tanto tempo, algo nesse sentido, tá bom? Os homens aí que gostam do futebol, né? Combina aí com a mulher para ser o guardião, se não cumprir a meta, não tem futebol, né? Não é o meu caso, porque eu não sou muito de futebol, mas enfim, né? Beleza? Bom, vamos avançar aqui, porque a ideia não é só criar metas. A ideia é não desistir nas metas ao longo de 12 meses. Isso é o mais importante, tá? Porque criar meta, gente, qualquer cara pálido cria metas. Qualquer um. Bom, vamos lá. Que horas do dia eu vou reler minhas metas e motivos inabaláveis para não esquecer ao longo do ano? Isso aqui é algo que vocês têm que fazer o quanto antes. Pode até fazer agora. Qual é o horário? Inclusive, sugestão minha, tá? Sugestão minha. Ou ao acordar ou ao dormir. Para te lembrar, mas tem que ser todo dia. Tem que ser todo dia. Senão você é sufocado pela correria do dia a dia, pelos problemas, com o menino chorando, o menino correndo. Eu que estou com uma pequenininha de 6 meses lá em casa, se essas coisas não tivessem pregado lá na parede do meu escritório, que eu sento todo santo dia, rapaz, aquilo aí ia passar batido tranquilo. Tranquilamente. Tá bom? Então, e ativa, cara, coloca no seu alarme. A minha sugestão é que você imprime, coloca na parede, mas também você tira uma foto, faz um print. Quer dizer, você não vai estar em casa, mas você está com o celular. Usa o celular a seu favor, né? Inclusive, o próprio celular se ativa esse alarme, é isso que eu estou falando, tá? Agora, outra coisa importante, tá? Eu tenho que acelerar aqui, porque minha filha não está me esperando lá em casa, que ela fala que toda vez que eu falo que vou fazer uma reunião, eu demoro. E eu falo demais, né? E aí eu já falo demais, eu já tenho que ir embora. Não cria a meta agora em 2000, agora, né? Dezembro, janeiro, e deixa para rever só lá no final de 2023, né, cara pálido? Não vai adiantar porra nenhuma. Isso aqui, para você ver todo dia, é para te lembrar. Mesmo que você esteja falhando, leia. Mesmo que você esteja ali não fazendo como você se programou para fazer na rotina, leia todo dia. Mas escolha três datas, isso aqui são sugestões. 3 datas no ano, para você parar e reavaliar. Talvez você vai chegar aqui no dia 2 de abril, isso aqui é uma sugestão, né? Que já passou aí 90 dias, mais ou menos. Vai chegar ali no início de abril, você vai sentar e falar assim, não fiz porra nenhuma.
Beleza, o ano não acabou. Essa é a hora de chamar o guardião, né, para ter uma conversa dura, tal. É isso. Inclusive, ó, fala para o guardião anotar essa data aqui. O guardião tem que anotar essa data aqui para te cobrar o dia da avaliação. Sabe aquele dia que você remarca para voltar no nutricionista? Às vezes você sabe que está indo lá, vai ter uma evolução, mas você sabe que tem dia que vai levar só ferro. É isso, não tem jeito, tá bom? Aí são sugestões, marca de 3 em 3 meses, né? De 90 em 90 dias, né? Porque quando chegar em dezembro, eu não coloquei dezembro aqui, porque dezembro você já começa a fazer as metas de 2024, tá bom? E coloca no calendário. Calendário papel, calendário celular, não sei qual é o seu calendário. Adulto tem calendário, adulto tem agenda. Então, coloca aí qual vai ser essa data dessa reunião aqui com você. Gente, as reuniões mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais produtivas são as reuniões que você faz com você mesmo. Aprenda a fazer reunião com você. Ah, Léo, não tenho paciência. Então, meu amigo, relaxa, você não vai ter um futuro legal. A coisa só vai piorar, fica tranquilo, a coisa só vai piorar para sua vida. Se você não tem costume de fazer reunião com você toda semana, para fazer sua agenda semanal, relaxa. A sua vida vai piorar bastante ainda. Eu te garanto isso, pode ficar tranquilo. Quais foram... aqui é um outro ponto que eu acho que eu esqueci de colocar, e aí depois que eu mandei para vocês que eu lembrei, mas esse aqui eu vou atualizar aí, tá? No material de vocês, isso aqui é muito, 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 muito importante. É assim, ó, não adianta você programar que vai para a academia se você não cortar determinados alimentos. Isso aqui é só um exemplo, tá? Por exemplo, redundância, né? Ah, eu quero emagrecer, eu quero diminuir meu percentual de gordura, eu quero diminuir 10% de gordura esse ano. Cara, não adianta você ir para a academia se você não cortar determinados alimentos. Então, o sabotador nesse caso é o quê? O alimento, tá? Vamos imaginar que, sei lá, o grande sabotador seu, o seu grande destruidor de tempo, de energia, de paz esse ano foi, sei lá, redes sociais. Legal. Você olha aí no seu histórico do Instagram, que tem como saber, você descobre que você fez uma média de 2, 3 horas de Instagram por dia. Cara, isso não é coisa de gente adulto. Não, não é. Eu que trabalho, que o meu escritório é o Instagram, eu não chego a 3 horas por dia no Instagram. Então, é você parar assim, ó, eu vou sair do Instagram? Talvez não precise, mas eu vou baixar uma... Aí é o sabotador. O sabotador é rede social, né? Aí você vai neutralizar. Como é que você neutraliza? Você baixa um aplicativo que bloqueia o acesso depois de meia hora. Tem coisa que faz isso, né? A ansiedade pode ser, sim, um sabotador, Agatha. Nesse caso, você neutraliza procurando ajuda. Você procura ajuda no sentido de um profissional te ajudar e no sentido de você ir atrás de técnicas de hipnose, técnicas de respiração, técnicas do controle do medo, que são técnicas, ferramentas comprovadas pela PNL, programação neurolinguística, por psicólogos, hipnoterapeutas, que te ajudam. Pode ser, sim, um sabotador, mas é um sabotador patológico, então você precisa de ajuda. Entende o que eu estou falando? Tá? Talvez o sabotador foi o quê? Cartão de crédito? Não sei, cara. Talvez o sabotador foi o iFood. Bloqueia acesso ao iFood. Tem aplicativos que bloqueiam. Vão atrás, pesquisem. Alguns são iPhone, outros são Android, não sei. Talvez seu grande sabotador foi amizades. Como é que você vai fazer para neutralizar, para diminuir? Talvez o seu sabotador foi o quê? Foi chegar em casa e a primeira coisa que você fazia era ligar a TV e por ali você ficava. Então, como é que você neutraliza? Como é que você diminui acesso a séries, a Netflix? Como que você faz isso? E aí, você pode fazer o seguinte, ó, você pode combinar com o seu guardião. Se você cumprir a meta da semana, aí você se permite, né, aquele algo prazeroso ali do final de semana. Então, beleza, cumprir as metas da semana em relação aos meus estudos, então, no final de semana, eu vou me permitir assistir 2, 3 episódios de uma série que eu gosto, um filme que eu gosto. Não sei. Mas a pergunta é, quais são os seus sabotadores? Eu coloquei 2 aqui, porque é difícil você se livrar de vícios. Eu vou falar aqui uma coisa para homens, né? Cara, é difícil você se livrar do vício da pornografia.
mas é um destruidor, destruidor de casamento, destruidor de relacionamento, destruidor de físico, destruidor de alimentação. Por quê? Porque como você não tem esse autodomínio, você acaba não tendo autodomínio em outras áreas da sua vida. Isso a psicologia ensina com tranquilidade. Então, talvez você vai precisar de ajuda para neutralizar isso, precisar baixar programas no computador que bloqueiem acesso a isso. Homens que são viciados ali em notícias de esporte, mulheres que são viciadas em TikTok, só que você passa horas e horas no TikTok. Como é que você vai fazer para neutralizar isso? Porque isso está tirando tempo. E não adianta você falar que vai para a academia se você está gastando o seu tempo assistindo séries no Netflix. Então, você tem que diminuir a Netflix para poder ir mais para a academia. Assim, a mesma coisa em relação aos estudos. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, sim ou não? Fazendo sentido, sim ou não? Entendem o que eu estou falando? Agora, gente, nada disso aqui vai acontecer se vocês não sentarem. Dá atenção com carinho, com honestidade, com sinceridade, mas com piedade também, com misericórdia. Vocês não precisam se autoflagelar. Não, a conversa não foi nesse sentido. A conversa foi para fazer um 2023 extraordinário. Só que para eu chegar nesse final de 2023 extraordinário, eu preciso fazer uma análise. O que foi que me destruiu em 2022, que eu tenho que afastar, abandonar, retirar? São esses detalhes. Essa é a diferença que faz a diferença. Qual é a diferença que vai fazer a diferença neste ano de 2023 na sua vida? Qual é, gente? Qual é? Eu não sei. E talvez você não tenha essa resposta agora, mas você terá, se você der tempo para... Sabe, vocês não precisam fazer isso agora, mas vão dormir refletindo sobre isso. Vão refletindo, vão pensando, com carinho, com honestidade, procurando realmente uma vida nova, fazer algo novo na sua vida. Então, vocês precisam deixar isso maturar, deixar que essas minhas palavras de orientação, de conselho, de rumo, ruminem dentro de vocês. E aí, depois, quando vocês sentarem, com sabedoria, com paz no coração, mas com vontade de mudança de vida, sabe, com os parceiros certos, com as pessoas certas perto de você. Lá na frente, o jogo vira. Lá na frente, o estudo devolve. Mas isso só vai acontecer lá na frente, se agora, vocês sentarem e derem tempo, colocar o dedo na ferida, deixar doer agora. Aí lá na frente, o jogo vira e o estudo devolve. Do fundo do meu coração, espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que isso tenha sido realmente um bálsamo para vocês, tá? Eu espero, honestamente, que vocês entendam, gente. É possível mudar. É possível fazer um ano diferente. Com todas as limitações, com todas as dificuldades pessoais de vocês. É possível fazer algo diferente. É possível fazer um ano extraordinário. Eu sei as dificuldades que eu passei esse ano. Eu sei como foi difícil cumprir as metas desse ano, cumprir os objetivos desse ano, eu sei. Mas eu preciso dizer para vocês que vale a pena passar pelo desconforto. Vale a pena você vencer a si mesmo, vencer suas vontades, vencer a sua mediocridade. Vale a pena, cara. Vale muito a pena. Eu estou emocionado assim, porque a primeira vez que eu sentei para fazer isso aqui foi a época que eu devia quase 200 mil reais. Tive que vender meu carro, tive que trabalhar pra caramba. Foi uma época que eu estava reconstruindo a minha vida afetiva, que eu fiquei distante da minha filha. Hoje, eu tenho a alegria de poder vir aqui e buscar minha filha para passar 15 dias lá comigo, coisa que eu não conseguia ano passado. Então, isso para mim é de muita conquista. Hoje eu tenho meu carro quitado, sabe? Já organizando com a Aline para ver, para a gente mudar de apartamento. O estudo devolve, gente. Mas devolve para quem estuda. O trabalho devolve para quem trabalha.
para quem toma a decisão de mudar de vida. Esse é o primeiro ponto. E confia em vocês, gente. Confie. Confie em vocês. Deus está esperando vocês colocarem um pé para abrir o mar. Não ache que o mar vai abrir antes, porque não vai. E aí, no meio do caminho, oportunidades vão aparecendo, vai surgindo um novo plano, vai surgindo uma nova esperança, vai surgindo novas pessoas, novas ideias, novos resultados, e começa tudo de novo. Mas começa agora com vocês sentando, dando atenção, planejando com carinho. Sejam ousados, mas sejam disciplinados. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, um beijo no coração da família de vocês, tá? Espero que seja um ano incrível. Desejo para vocês um ótimo fim de ano. Desejo para vocês um 2023 incrível, incrível, com muitos desafios, mas com muita disciplina vocês vão vencer, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.